política o foco brasileiro. Operação Mensalão. Houve um tempo na história do Brasil em que a política nacional foi abalada por um escândalo de proporções épicas. Um escândalo que sacudiu as estruturas do poder, levando figuras políticas proeminentes à cadeia e gerando debates que ecoam até hoje. Hoje, convidamos você a mergulhar no passado e desvendar os segredos de um dos escândalos políticos mais emblemáticos do Brasil, na Operação Mensalão. Ao longo deste vídeo, exploraremos as acusações, os julgamentos, as condenações e as repercussões dessa operação que abalou o cenário político brasileiro. Prepare-se para uma jornada de descoberta, enquanto desvendamos os mistérios e analisamos o legado que a Operação Mensalão deixou na política e na sociedade brasileira. Bem-vindo à história da Operação Mensalão, um capítulo que moldou o Brasil moderno e continua a nos ensinar lições importantes sobre ética, transparência e responsabilidade na política. A Operação Mensalão foi um escândalo político e uma investigação de corrupção que abalou a política brasileira na primeira metade da década de 2000. Este foi um dos mais notórios casos de corrupção na história do Brasil e resultou na condenação de várias figuras proeminentes da política brasileira. Vou fornecer uma descrição detalhada da Operação Mensalão. A Operação Mensalão começou a ganhar notoriedade em 2005, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2010. O nome Mensalão deriva da alegação de que parlamentares eram pagos mensalmente para apoiar o governo. As principais acusações envolviam o pagamento de propinas a parlamentares em troca de apoio político ao governo de Lula. De acordo com as investigações, o Partido dos Trabalhadores, PT, e seus aliados teriam montado um esquema de Caixa 2 para financiar campanhas eleitorais e pagar propinas a parlamentares. Figuras centrais: José Dirceu, ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula, foi uma das figuras centrais do escândalo. Ele foi acusado de liderar o esquema de corrupção e foi condenado por corrupção ativa, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Delúbio Soares, tesoureiro do PT na época, foi acusado de operar o esquema de Caixa 2 do partido e de coordenar os pagamentos ilegais a parlamentares. Marcos Valério, publicitário, foi apontado como operador do esquema de pagamento de propinas e foi condenado por diversos crimes, incluindo corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Julgamento e condenações. O julgamento dos envolvidos na Operação Mensalão começou em 2012 e durou vários meses. O Supremo Tribunal Federal, STF, foi responsável por julgar o caso. Vários políticos e empresários foram condenados, incluindo parlamentares de diferentes partidos. Repercussões políticas. A Operação Mensalão teve impactos profundos na política brasileira. Ela abalou a base de apoio do governo Lula e resultou em uma crise política significativa. Alguns dos envolvidos no escândalo perderam seus mandatos parlamentares e foram presos. Legado. A Operação Mensalão é frequentemente vista como um marco na luta contra a corrupção no Brasil. Ela estimulou o fortalecimento das instituições de combate à corrupção e contribuiu para uma maior conscientização sobre a importância da transparência na política brasileira. É importante ressaltar que a Operação Mensalão e seus desdobramentos continuam a influenciar o cenário político brasileiro, e muitos dos envolvidos no escândalo ainda enfrentam processos judiciais e implicações políticas até hoje. À medida que nossa jornada chega ao fim, é impossível ignorar o impacto que a Operação Mensalão teve em nosso país. Um escândalo que revelou não apenas a corrupção política, mas também a força das instituições democráticas brasileiras. A Operação Mensalão foi um marco, uma lembrança de que ninguém está acima da lei, independentemente de seu cargo ou influência.
Foi um lembrete de que a luta contra a corrupção é uma tarefa contínua e necessária. Enquanto olhamos para trás, é crucial que continuemos a aprender com os erros do passado. A transparência, a ética e a responsabilidade na política são valores que devem ser cultivados e preservados. A Constituição brasileira é clara em seu compromisso com a democracia e o Estado de Direito. Cabe a todos nós, como cidadãos, assegurar que esses princípios sejam respeitados e protegidos. Obrigado por acompanhar esta jornada histórica conosco. Que as lições da Operação Mensalão nos inspirem a construir um Brasil mais justo, transparente e ético. Fique conectado. Continue aprendendo e, juntos, moldaremos o futuro do nosso país.